tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é a TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Faço esse programa de hoje com o maior entusiasmo, porque nós vamos ter a oportunidade de discutir uma palavra que algumas pessoas já ouviram falar, outras sabem o significado, mas muito pouca gente no Brasil, em Minas e em Belo Horizonte pratica essa questão, embora seja singela, prática e necessária para esse mundo moderno que nós estamos vivendo. Eu me refiro à palavra permacultura e nós vamos conversar com a pessoa que entende desse assunto, que trabalha com esse assunto, que conhece esse assunto, que é o nosso convidado, Cristóvão Larussa. Cristóvão, em primeiro lugar, obrigado por visitar a Ponto Terra. Muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder falar sobre permacultura e sobre sustentabilidade para o vosso público. Vamos começar conversando um pouquinho de você. Eu sei que você nasceu em Portugal, né? Então veio para cá 8 anos atrás. Rapidamente, o seu histórico ambiental aqui no Brasil. Ronaldo, eu sou português, tenho 8 anos aqui no Brasil. Eu fiz arquitetura em Lisboa. E antes de vir para o Brasil, eu já trabalhava e dava um enfoque muito grande no meu trabalho. A arquitetura vernacular portuguesa, né? Arquitetura vernacular que é a arquitetura tradicional de determinada região, né? Cada região tem o seu tipo de arquitetura típico daquele lugar. E em Portugal a gente transita muito nas questões de taipa de pilão, adobe, tabique, que é como se fosse o pau a pique aqui do Brasil. Então eu já me preocupava com essa questão da arquitetura regional. Aí você veio para o Brasil 8 anos atrás? Eu vim para o Brasil há 8 anos atrás para fazer projetos de uma portuguesa que já tinha uma concepção ambiental bastante avançada, vamos assim dizer, já tinha essa preocupação para fazer os projetos de alguns investimentos que eu estava fazendo no litoral norte de Salvador. Então, como construir num clima tropical, sem utilizar ar-condicionado, utilizando os materiais regionais, mão de obra regional, conhecimento tradicional. Enfim, alguns conceitos que eu já vinha trabalhando na arquitetura vernacular portuguesa, aí agora com a concepção da arquitetura tropical. Todos os conceitos positivos, pelo menos na nossa visão, de ambientalista, exatamente isso que o Cristóvão colocou aqui agora, que é a grande luta, o grande desejo da Ponto Terra. Mas vamos chegar lá. Cristóvão, um tempo atrás, as pessoas falavam assim, meio ambiente, aí as pessoas entendiam, outras nem tanto, aí depois você falava na palavra ecologia, aí vem o nosso programa, né, Ecologia e Cidadania, a Globo tem o programa Globo Ecologia, e depois as pessoas começaram a falar em desenvolvimento sustentável, e hoje se fala muito, embora se pratique pouco, pelo menos na minha opinião, a palavra sustentabilidade. Você que é do ramo, é mais técnico, muito mais técnico do que eu, o que significa essa palavra sustentabilidade? Ronaldo, é bom você ter trazido aí alguns conceitos como conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade, não é? Que a gente ouve falar tanto. Normalmente a gente ouve falar de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que foi um conceito que foi construído em 1987, salvo erro, que nos diz que desenvolvimento sustentável é você consumir agora o suficiente para que as gerações futuras possam sobreviver e continuar. Bom, a gente coloca em causa esse conceito, né? Mas como assim? Consumir agora? A gente não sabe nem... Há 20 anos atrás não tinha nem celular, muito menos internet, os computadores estavam começando. Então a gente não sabe as nossas necessidades de agora e ter presunção de saber que vai saber as necessidades das gerações futuras. Como assim? Então a gente traz esse conceito de sustentabilidade dentro da permacultura para a prática. Deixa de ser um conceito e passa a ser uma prática, que é sustentabilidade. Bom, o que é sustentável nesse planeta? O próprio planeta. Está há 4 bilhões e meio de anos girando em volta do Sol de uma forma sustentável. Por que o planeta é sustentável há 4 bilhões e meio de anos? Porque ele pega na energia que recebe, que é a energia do Sol, transforma aquela energia em outras formas de energia, consome essa energia, mas ele produz sempre mais do que aquilo que consome. Então, sustentabilidade é isso, é você conseguir gerar mais recursos do que aqueles que você consome. Aí sim nós conseguimos ter uma verdadeira sustentabilidade. Estou de concordar comigo, muita gente fala em sustentabilidade, algumas empresas fazem uma marketing violento na palavra sustentabilidade, não sabe direito o que é sustentabilidade e não praticam essa palavra.
Concorda comigo? Com certeza. É o que você falou, virou um marketing muito forte, não é? As pessoas, as empresas se apoderaram do conceito, se apoderaram da falta de conhecimento que as pessoas tiveram, né? De certa forma foi uma alienação planejada, não é? Nós nos desconectamos do nosso planeta. Não é culpa nossa, né? Nós nascemos numa sociedade ocidental já com essa cultura enraizada há bastantes anos, e você pergunta para a pessoa o que é sustentabilidade. Bom, invariavelmente vão falar, é fazer reciclagem, é fazer captação da água da chuva. Tudo bem, é isso também, mas vai muito além disso. Muito mais que isso. Então, é boa essa cronologia e nós chegamos então na palavra de sustentabilidade. E agora, uma palavra mais atual, a palavra permacultura. E aí o Cristóvão Narussa vai explicar pra gente qual que é o conceito de permacultura, Cristóvão. Pois é, Ronaldo. Então, permacultura, ela surgiu na Austrália no início da década de 70. Foram duas pessoas que surgiram com o conceito e com a metodologia, Bill Mollison e David Holmgren. Bom, eles os dois, morando na Austrália, no início da década de 70, viram que a cultura que estava sendo implantada na nossa sociedade, pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi rotulada depois de Revolução Verde, não é? Que foi você adaptar todo o maquinário bélico à agricultura e fazer adaptação não só dos insumos para armamento militar, mas também dos próprios veículos, com adaptação para tratores, os fertilizantes, os adubos, os defensivos químicos, todos começaram pós-Segunda Guerra Mundial, e com isso aconteceu o que é chamado de baby boom, não é? Que foi a geração que nasceu entre 1945, 1965, por aí, que foi a população da Terra deu um salto enorme, gigante, como nunca tinha acontecido. Vendo isso, o jeito como a agricultura estava ocupando os campos, estava ocupando e desflorestando para dar lugar a novas plantações, porque é preciso alimentar esse tanto de gente que nasceu, né? Bill Mollison e David Holmgren colocaram em xeque, bom, continuando esse modelo que está sendo desenhado e que está sendo implementado, nós vamos chegar num futuro não muito legal. Bom, invariavelmente acabamos chegando nesse futuro, né? As mudanças climáticas que eram suspeitas em 1970, hoje é fato, né? Nós todos sofremos e somos vítimas disso, né? Eu quero te interromper um pouquinho, porque as pessoas às vezes não acreditam, não sabem direito o que são as mudanças climáticas. Eu dou muito exemplo de Belo Horizonte, que é a nossa cidade, a sede da Ponto Terra, que há 50 anos atrás tinha um clima frio e úmido, porque essa é a minha geração, eu participei disso, e hoje Belo Horizonte tem um clima quente e seco, né? Nós estamos conversando hoje, por exemplo, na sexta-feira da primavera, mas faz um calor enorme aqui no estúdio, faz um calor enorme lá fora também, no bairro de Lourdes. Então as pessoas precisam se dar conta disso. Mas então, e a palavra permacultura, de permanente, não é isso? Exatamente, aí surge, bom, não bastava só mudar o jeito de fazer agricultura, era preciso mudar a nossa cultura e fazer com que a nossa cultura deixasse de ser uma cultura efêmera, que era o que ia ser, não é? Se a gente continuasse esse modelo de produção, para uma cultura permanente. Então, como que você tem uma cultura permanente? E sabendo que cultura não é só o jeito de produzir, não é só a agricultura, é toda a forma como você convive e vive em sociedade. Então está explicada a palavra de permanente, e cultura de cultura, ou da origem na agricultura. Mas então nós estamos conversando, você está explicando bem a palavra permacultura. Mas a pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo, que o pessoal pode perguntar assim, mas o que essa permacultura tem de importância para esse mundo moderno de hoje, com computador, com celular, e as pessoas se locomovendo e trabalhando e com televisão? A permacultura, a importância dela nos dias de hoje, 2013. Pois é, então a permacultura ela surgiu como uma metodologia de planejamento de comunidades humanas sustentáveis. Comunidades humanas são desde um país, uma cidade, uma vila, qualquer lugar onde tenha mais do que uma pessoa é uma comunidade, né? Então ela pode ser implementada em qualquer lugar. Como que você planeja
desde a sua cidade, a sua rua, até mesmo dentro da sua casa ou seu escritório, de uma forma sustentável, né? Valendo-se dessa visão, planejamento de comunidades humanas sustentáveis, a permacultura ela assenta em 3 éticas fundamentais. Quais são as 3 éticas fundamentais da permacultura? Então, o bacana é que é uma metodologia de planejamento com ética. As éticas são cuidado com a terra. Cuidado com a terra. Cuidado com a terra. Como que você planeja, tendo em vista que você mora no planeta Terra. Não adianta ter missões à Lua, missões a Marte. Agora parece que vão mandar 40 pessoas para Marte só com um bilhete de ida, sem voltar, não é? Não cuida da terra, não cuida da própria casa e está tentando cuidar dos prováveis ou inexistentes vizinhos lá, né? A nossa casa, antes de ser a casa onde você mora, é o planeta Terra. Então, como que a gente cuida do nosso planeta, que é a nossa casa? A outra ética é cuidar das pessoas. Como que você planeja tendo cuidado e respeito pelo próximo? Aí vem o quê? A questão de respeito, a questão da diversidade. Exatamente. A questão do carinho. Toda aquela questão de sustentabilidade social, né? Aquela pessoa, como que é a remuneração? Tá tendo benefício entre gêneros? Você está discriminando pessoas? Não está? Você está provocando impactos culturais, não é? Na questão do seu planejamento, na implementação dos seus projetos. As pessoas idosas, né? Tudo, pessoas idosas com dificuldade de locomoção. Então você planejar pensando nas pessoas. Hoje a gente pensa nas cidades pensando no carro. A gente não pensa nas pessoas na cidade. É um grande equívoco de grande parte dos administradores públicos, exatamente isso que o Cristóvão coloca aqui. Ter cuidado com as pessoas e não preocupar com o carro, né? Mas e o terceiro pilar? A terceira ética, que é muito legal também, é a partilha do excedente. Nós vivemos numa sociedade que cada vez mais introspectiva, egoísta, eu quero cuidar do meu, não quer saber do seu, e a permacultura traz exatamente o contrário. Vamos comunicar, vamos trocar não só conhecimento, mas excedente também. O excedente pode ser... Na prática, o que seria esse excedente, Cristóvão? Na prática, por exemplo, esse excedente pode ser conhecimento. Eu posso estar trocando o meu conhecimento com você. Eu posso estar... Aliás, o que nós dois estamos fazendo aqui agora, né? Exatamente. A gente está praticando a terceira ética da permacultura. E você, telespectador, e você, internauta, do Ecologia e Cidadania, é que vai receber todos esses tipos de informações. Exatamente. Vamos agora caminhar para uns casos mais práticos, né? Quando a gente viaja para o interior, a gente pensa em permacultura, a gente pensa logo, por exemplo, quando você viaja para lá de Três Marias, aí você vê lá aqueles criações da pesca, que vai ser do minhoco-sul, que vai ser usado para pesca. E ali, Cristóvão, eu conheço um pouco mais que você, até porque eu tenho mais idade. Aquelas comunidades estão ali anos e anos e anos. Eu não sou pescador, sou político, sou engenheiro, mas estão lá 30 anos, 40 anos vendendo minhoco-sul, vivendo aquilo, cuidando da terra, com certeza, com certo zelo. Eles estão praticando permacultura sem saber? De certa forma, sim. Não deixa de ser uma metodologia, uma tecnologia, no caso, né, que é o minhocário, de transformação de um grande problema, que é o resíduo sólido orgânico, em humus de minhoca. Então, eles estão, de certa forma, praticando permacultura, né? A permacultura, dentro do seu conceito, ela bebeu muito do conhecimento tradicional, né? Dos povos tradicionais, indígenas, as pessoas do interior, os próprios aborígenes da Austrália, e pegou nesses conhecimentos ancestrais, que estavam dando certo há milênios, e aliou esse conhecimento ao conhecimento científico. Então, como que a gente pode pegar nesses conhecimentos e aplicar no urbano? Porque o impacto grande não está no rural, está justamente nos centros urbanos. Nós vamos falar dos centros urbanos, mas eu queria te perguntar o seguinte, lá então o produtor do minhoco-sul está lá, recebeu aquilo da família, cuida daquilo, deve estar cuidando, porque está existindo até hoje, né? Mas ele vende o produto que é o minhoco-sul. Vender, comercializar, significa que ele está agredindo a ética ou não? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele está está cumprindo todas as éticas da permacultura. A permacultura não é contra a geração de renda, pelo contrário, tem que ter, né? Porque dinheiro é energia também. E se a gente quer ser sustentável, temos que lidar com a questão monetária também, dessa forma. Cristóvão, você colocou uma questão muito importante, que a gente que é estudioso da questão da ecologia, do meio ambiente, a gente vê cada vez que entende cada vez menos, a verdade é essa, né? E você falou na palavra minhocário, né? Nós temos um sítio, de vez em quando a gente fala, vamos fazer um minhocário aqui, mas fica muito nas nossas rodas, na nossa conversa, e o minhocário não sai. Um dia ele vai sair.
o seu conselho para uma pessoa que queira ter um minhocário, por exemplo, até dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, ou mesmo que seja no seu sítio? O minhocário, ele pode ser feito em qualquer lugar. Não é restrito às zonas rurais, ele pode ser feito na zona urbana também. Tem várias formas de fazer o minhocário, dentro de caixas, em qualquer lugar. No seu apartamento, se você tiver um apartamento pequeno, pode estar na cozinha, pode estar na varanda, não tem cheiro absolutamente algum. Obviamente que tem regras que você tem que saber os princípios do minhocário, fazer o balanceamento, até porque você está trabalhando com organismos vivos, que são as minhocas, que tem que ter um certo cuidado e você tem que entender como é que funciona o metabolismo e quais são os hábitos das minhocas para você poder ter um minhocário saudável que não tem absolutamente odor nenhum e que vai estar eliminando todo o resíduo sólido orgânico que você produz em casa. Uma pergunta bem objetiva, tipo bate-pronto. É complicado construir, fazer um minhocário e ter ele no apartamento aqui no bairro de Lourdes? Complicado? Nada, zero. De uma escala de 0 a 10 é zero. É muito fácil você construir um minhocário. Você basta ter algumas caixas, fazer uns furos nas caixas, colocar as minhocas dentro, um substrato e começar a fazer. Tem vários tutoriais, várias formas que você pode estar pesquisando na internet de você construir o seu minhocário em casa. O investimento para se fazer um minhocário, volto a repetir, para um apartamento aqui no bairro de Lourdes, para que sirva de exemplo. Se você for fazer num apartamento aqui num bairro de Lourdes, você vai querer um minhocário bonitinho, arrumadinho. Sim, sim. Eu tenho um desses em casa. Sim. Custou 150. Você tem em casa? Tenho. Custou, as caixas bonitinhas, arrumadinhas, custaram R$150 as caixas, tá? E eu não produzo absolutamente lixo, resíduo orgânico nenhum em casa. Tudo é transformado em humus, tudo volta para o jardim, onde eu tenho lá as plantas aromáticas, tenho os tomates, tenho as ornamentais, então tudo que era resíduo orgânico, as minhocas estão transformando para mim e eu estou devolvendo para as plantas. Você está mudando um pouquinho de assunto, mas que nos interessa muito isso. A Ponto Terra realizou há pouco tempo um seminário sobre as políticas nacionais de resíduos sólidos, uma coisa macro. Mas vamos falar então do cidadão. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Cada um de nós aqui no Brasil produzimos uma média de 1 quilo, 1,1 kg por dia de resíduo sólido urbano popular lixo. Se você pegar só a população de Belo Horizonte, 2 milhões e 400 mil pessoas, basta fazer a conta, multiplicar por 1,1. E você está dizendo que você na sua casa não produz quase nada de resíduo sólido? Quase absolutamente nada. Resíduo sólido orgânico vai todo. Não sai 1 grama num saco de plástico para lixão ou para aterro sanitário. Vai tudo para as minhocas, todo o resíduo sólido orgânico. O não orgânico, vamos dizer 99%, vai para reciclagem. E tem pouca coisa, 0,1% do lixo do resíduo que é produzido em casa que não tem nem como ir para as minhocas, nem tem como ser reciclado. Alguns são embalagens, né? Normalmente são embalagens que não são processadas ainda na indústria de reciclagem, que vão para a coleta urbana de lixo. Você já faz isso naturalmente? Naturalmente, todo dia. Aí você cria o hábito, né? De 2 em 2 dias eu vou lá ver como é que estão as minhocas, vou dar comida às minhocas, que é o resíduo orgânico de casa, vai para as minhocas, ver se está tudo bem, se a umidade está boa. Você está tratando bem as minhocas? Tratando bem as minhocas. Tem que tratar. Uma informação para você, telespectador, uma informação para você, internauta. Os deputados federais, é lógico, tem uma série de preocupações, estão querendo criar agora uma CPI contra as agressões aos animais. O fato acontecido há pouco tempo lá no estado de São Paulo, mas nós estamos falando aqui de permacultura. Vamos voltar ao assunto permacultura. Aí eu estou lendo para preparar, para ter essa conversa com você é um entendedor do assunto, eu sou apenas um curioso generalista, vejo lá assim, permacultura urbana. Aí eu te confesso que eu levei um susto, porque eu penso na permacultura no sítio, na roça, na área rural. E você falou aqui agora, está nos garantindo que é possível praticar a permacultura urbana. Claro, Ronaldo. As pessoas, quando escutam permacultura, associam sempre a fazenda, o sítio da avó. Quando sabe o que é permacultura. Quando sabem. Mas mesmo quando sabem, elas não trazem a permacultura para elas, para a realidade delas, né? E a permacultura é principalmente você trazer responsabilidade para você, para o seu dia a dia, né? Então, como que você traz isso, aplica esses conceitos, essas práticas no dia a dia no meio urbano, na cidade, né?
Então a gente já deu o exemplo do miocárdio. Como Sim. você vai pensar em todas as suas ações durante o dia, como que é o seu dia, e onde que você pode estar mudando e planejando o seu dia para que você seja verdadeiramente sustentável. E não é só reciclar, nem é só as minhocas. É a forma como você consome água dentro de sua casa, como você consome enquanto consumidor no supermercado. Qual é o produto que você está comprando? Se você vai no supermercado, você tem preocupação de saber qual é a ética da empresa do produto que você está comprando? E em embalagem onde está vindo esse produto? É uma embalagem que você pode ser de papelão e aí vai para as minhocas, nem vai para a indústria de papel reciclado, papel lá em casa vai todo para as minhocas também. Ou é uma embalagem que não tem como ser reciclada e ser absorvida. A questão do transporte, da mobilidade urbana, como que você faz a sua mobilidade? Iluminação dentro de casa, você tem plantas dentro de casa, qual é a qualidade do ar da sua casa? Muitas pessoas não sabem, mas hoje diversos estudos de várias universidades comprovam que a qualidade interna da nossa casa, do nosso quarto, onde nós dormimos, 8 a 6 horas por dia, é pior. A qualidade interna do ar do nosso quarto é pior do que a pessoa sem abrigo que mora na rua no centro de Belo Horizonte à noite. Ele respira um ar mais puro do que a gente aí dentro de casa. Aí é preocupante. Eu queria agora mudar um pouquinho o viés do assunto, embora no mesmo assunto, falar com você das tecnologias sociais, principalmente a questão do saneamento. Conta para nós, você que sabe. Então, Ronaldo, a permacultura ela trabalha sempre em cima de tecnologias sociais de baixo custo, em que você pode replicar em qualquer parte do planeta um custo bastante reduzido e acessível a todos. Dentro delas nós temos várias tecnologias. Dentro das tecnologias de saneamento, existe uma que é inclusive certificada pela Fundação Banco do Brasil como tecnologia social sustentável, que é a fossa de bananeiras, ou fossa biocética, ou bacia de evapotranspiração, que é uma fossa que pode eliminar todo o problema de saneamento básico, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, África e Ásia. Em todos os países onde você pode ter bananeiras ao ar livre, você poderia estar resolvendo essa questão. Tecnicamente comprovável? Tecnicamente comprovadíssimo. Na prática comprovável? Não só quando a gente fala em tecnologia social sustentável, a pessoa pensa logo em pessoas desfavorecidas, não é? Mas a gente já fez essa fossa biocética em condomínios de luxo aqui de Belo Horizonte, que tem problemas de infiltração do esgoto produzido pelo sumidouro, né? O sumidouro que está ligado à fossa cética, não é o tanque cético, ele deixa o esgoto, depois de passar lá pelos tratamentos preliminares, ele entra no subsolo. Nesse condomínio, o esgoto não conseguia descer porque era uma região de minério, então o esgoto aflorava todo. Então a gente construiu a fossa biocética, é uma caixa estanque, o esgoto entra lá dentro, nós fazemos 2 tipos de filtros dentro dessa caixa estanque, que não tem como sair absolutamente nada para a terra, planta bananeiras e outras plantas que gostam de bastante água por cima, e as plantas fazem o processo, juntamente com o solo, de evapotranspiração. Então todo o esgoto que entra é transformado, a parte sólida do esgoto, em adubo para as plantas, e a parte líquida sai por evapotranspiração. Uma bananeira, para você ter ideia, consegue evapotranspirar em torno de 300 litros de água por dia para a atmosfera. Até 300 litros de água. É uma bomba d'água. Bomba d'água. É uma bomba d'água. Salva as bananeiras. Cristóvão Larusso, as pessoas assistem, conversam, falam com a gente, dão sugestão de programa, tá certo? E vendo a entrevista sua, que é muito informativa, e se quiser fazer contato com você, tem algum e-mail, tem algum site, com liberdade, fala o que você quiser aí. Claro, a gente dá bastantes palestras, cursos, workshops. A nossa empresa é Padrões Naturais Soluções Sustentáveis, www.padrõesnaturais.com.br, ou então no e-mail contato@padrõesnaturais.com.br. Eu conversei aqui hoje com um arquiteto português, mas que está radicado no Brasil há 8 anos, Cristóvão Larusso, que nos deu uma aula sobre essa palavra permacultura. Eu confesso a você, com mais de 30 anos ligado à questão ambiental, tinha uma noção, lógico, do que seria permacultura, mas hoje eu aprendi muito mais. Obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho. Eu é que agradeço, Ronaldo, estou sempre à disposição para vir aqui no vosso programa
participar junto com você. E eu quero agradecer a você também, telespectador, a você internauta, participe sempre com a gente. Ecologia e Cidadania, TV.terra. Até o próximo programa.